Boa tarde. Me chamo Fabiana, sou enfermeira. Estou realizando essa pós-graduação em obstetrícia e ginecologia e estou finalizando. Realizei esse trabalho para estar enviando para vocês, né? Que é a avaliação final. O tema desse trabalho é monitorização da gestante em ambiente de trabalho. Esse estudo foi realizado em um shopping em Belo Horizonte, no qual eu trabalhei por quase 4 anos como enfermeira. Então, eu vou descrever as intercorrências e as queixas das gestantes, os planos de cuidados e as principais doenças pré-existentes. Então, o que é que acontece? Eu vou estar falando sobre as principais intercorrências que entravam ali no ambulatório em relação às gestantes. Inicialmente, né, foi observado no meu estudo que uma parcela dessa gestante, elas engravidam e elas permanecem trabalhando até os últimos dias de gestação, últimos dias mesmo, já com sinais premonitórios. Elas só se afastam quando a maioria só sai quando já está em trabalho de parto, últimos dias. Então, o que é que eu observei? Desgastes psicológicos e transtorno em ambiente de trabalho, porque todo mundo se desespera, né? Aquele alvoroço e leva lá no ambulatório e de lá a gente já encaminha para um hospital. Então, eu creio que o bom seria elas, a partir do primeiro sinal, sim, já se afastar e não retornar mais ao trabalho, justamente para evitar esses tipos de transtorno. Como aqui eu estou falando, né, muitas são encaminhadas ao laboratório de enfermagem com queixas de contração uterinas e após serem encaminhadas para o hospital de referência. Algumas retornam ao trabalho, porque chegando lá constata-se que não estão em trabalho de parto e que deve só permanecer em repouso, né? Já outras, elas já estão, sim, na data do parto. Elas já permanecem lá, sim. Foi observado também, frequentemente, que essas gestantes, elas sempre se queixavam de hipotensão. Junto dessa hipotensão, como elas estavam em potência, vinha taquicardia e fraqueza. Mas secundário a uma doença ali que já estava instalada, anemia. Só que era uma anemia significante, né? Não era uma anemia de 1, 2 meses, era uma anemia que já vinha mesmo antes da gestação. Então, elas eram encaminhadas ao laboratório para avaliação de enfermagem, né, a aferição de sinais vitais, e assim encaminhada para um pronto atendimento. Só que, chegando lá, eu ligava para um parente ou um familiar para estar indo até um ambulatório para estar se deslocando com ela até um pronto atendimento. Foi o que eu observava mais. A maioria dessas gestantes, elas trabalham em pé, e não tinha rotatividade no setor de trabalho. E isso facilitava a piora dos episódios vestígio e hipotensão. Quanto mais tempo em pé elas ficam, mais se agravavam suas crises. Além dessas crises que eu relatei, foi verificado que 10% apresentavam varizes. E como estavam gestantes, essas varizes, elas ficavam proeminentes, né? Prominentes, elas ficavam exacerbadas, o que causava muita dor, tá? E sofrimento, devido a elas permanecerem muito tempo em pé e não estar fazendo uso de nenhuma meia de compressão. E isso vai provocar o quê? Trombose venosa profunda, o risco de trombose venosa profunda, que chamava muito a atenção também. Mas neste caso aí que eu vou falar mais adiante, sempre eu recomendava, sempre eu orientava e sempre eu direcionava também. O que mais chama a atenção desses casos são essas que já possuem doenças pré-existentes, no caso das varizes. Já pessoas, jovens, novas, né, 20 anos por aí, já tinham varizes, sim. Varizes que estavam ali exacerbada, né? Precisando de um tratamento, sim, uma avaliação de um vascular.
Eu coloquei aqui, né, que isso necessita de mais atenção, seja das UBS, em que elas realizam o seu pré-natal e são atendidas, ou até mesmo em um acompanhado da mesma, né, um acompanhamento dessas mesmas em relação ao seu trabalho, né? Principalmente em locais onde serve fast food, foi observado que elas ali permanecem muito tempo em pé, o que contribui para o aparecimento dessas varizes ou piora das varizes já existentes, né? E esse local de trabalho também, elas têm uma carga horária muito extensa, os salários são muito baixos, e isso dificulta até dessa gestante estar adquirindo até essa meia de compressão, que mais à frente eu vou estar falando que muitas já tinham a prescrição para comprar, mas não tinham comprado ainda, o que eu reforçava sempre lá no laboratório no ambulatório de enfermagem. E essas gestantes, elas vivem na linha da pobreza, abaixo da média. Elas não têm uma boa alimentação, a maioria se alimenta com miojo, porque é uma alimentação mais barata e bem mais rápida de fazer, né? E elas, quando não tem esse miojo, essa alimentação tão fácil e simples de fazer, elas não acabam lanchando no próprio estabelecimento, que são os lanches oferecidos lá mesmo. Mas eu não coloquei aqui, mas observa-se que geralmente eles oferecem um arrozinho branco, uma saladinha e um bifezinho que servem lá. Mas é uma comida muito simples e muito sem nutrientes para quem está gestante. Eu sempre orientava as mesmas, que mais na frente eu vou estar falando sobre os cuidados. Só que em outros setores, no shopping, nesse que eu trabalhava, observava-se o quê? Que a remuneração era maior e também tinha auxílios, que é o supermercado, lojas e setores próprios do departamento do shopping. Sim, lá é totalmente diferente, né? Tem o seu salário, tem os seus auxílios. Agora, aqui foi o levantamento do problema, né? Que eu coloquei aqui, que eu descrevi. Alimentação inadequada, horários de refeições errados, que muitos vão se alimentar 4 horas da tarde, às vezes até 5. Episódios de hipotensão frequente era o que mais eu via. E o que mais chegava lá no laboratório de enfermagem era essas gestantes com crise de hipotensão e se queixando de muita fraqueza, pois as mesmas também permaneciam muito tempo em pé, né? Longos períodos em pé, o que ajudava bastante ainda para esse quadro. E orientação deficiente relacionada tanto à alimentação saudável, né? Porque muitos comiam sanduíche, porque trabalhavam justamente nesse setor, e a ingestão diminuída de líquidos e essas varizes, qual eu já relatei. Isso aqui são os problemas, né, levantados. A justificativa, né, observa-se que, durante o período gestacional, pela fisiologia da gestante, vai ocorrer uma diminuição do débito cardíaco, a depender do congestionamento dessa gestante, visto que ocorre, se a mesma permanecer muito tempo em pé, vai estar ajudando ainda mais para ter essa diminuição desse débito cardíaco, né? E fala o seguinte, que em torno de 5 a 10% das gestantes, isso ocorre devido à diminuição do retorno venoso. Por quê? Porque o seu útero gravídico está comprimindo ali a veia cava inferior, né? E vai estar relacionado aos quadros que eu já relatei, hipotensão, síncope e bradicardia, né? Essa triade aqui. Que no caso, no início é um pouco diferente, porque no caso relatado acima, está falando mais sobre, que eu vou falar também, que é sobre a anemia. Muitos já têm anemia, né? Que já vem mesmo antes da gestação, e com a gestação, o quadro, sim, ele fica mais alterado e ainda permanecendo muito tempo em pé, elas ficavam muito debilitadas.
Então, esses distúrbios estão relacionados com o tempo que as mesmas permanecem em posição supina em seu ambiente de trabalho, sem horas para realizar suas refeições, não ingeria líquidos suficientes, acarretando quadro de impotência e fraquezas, e além de permanecer, né, com essa anemia que já vem desde antes da gestação, contribui muito para essas crises de hipotensão e fraqueza. Como eu já falei, né, algumas apresentam exacerbação das varizes, com queixas recorrentes de dores e fadigas, e as mesmas não possuem condições, a maioria, né, de comprar as meias de compressão, que muitas já tinham a prescrição da meia de compressão. Sendo que Júnior A.S. 2017, ele fala o seguinte, que o tratamento mais comum para a insuficiência venosa na gravidez, se tratando das varizes, é a meia de compressão, que ela vai ser graduada, né, dependendo do grau, e também com a elevação dos membros inferiores. Isso vai ajudar a melhorar o retorno venoso e ali neutralizando a hipertensão venosa. A compressão pneumática, que é a meia externa, né? A compressão pneumática externa, que é a meia, ela vai promover a redução desse inchaço que se acumula muito no tornozelo. Aqui eu coloquei secundário, mas esse secundário vai ser, no caso, seria antes de usar a meia. Então, quer dizer que vai ser secundário, a meia que vai ser secundário a imersão em água a 38 graus Celsius durante 50 minutos. Então, o que, é que se aconselha? Que essa gestante, antes de usar esta meia de compressão, ela coloque seu pé imersa dentro da água a 32 graus Celsius durante 50 minutos. Que o estudo, né, do Júnior A.S. 2017, ela fala o quê? Que teve aumento da diurese e queda da pressão arterial nas gestantes que apresentavam um possivelmente aumento, né, da pressão, muito não, mas com certeza diminuiu um pouquinho, e a diminuição do edema também. Aqui eu coloquei resolução dessa problemática, né, que vai ser os planos de cuidados, eu coloquei alguns aqui, que é orientar e direcionar essa gestante através de uma carta, né, ao setor de trabalho. Isso quem vai fazer vai ser o médico que acompanha essa gestante, né, o obstetra, fazer uma cartinha explicando sobre a rotatividade do setor e a função com qual ela permanece, sendo que ela deve sim passar algum tempo sentada, um tempo em pé e sempre estar se movimentando, porque assim vai evitar essa piora do quadro das varizes, a hipotensão, porque se essa gestante ela fica muito tempo em pé, ela vai ter sim uma crise hipotensiva, dependendo da gestante, né? Prescrever meias de compressão, graduada conforme numeração adequada para a gestante, desde o início da gestação, que é muito importante. A gente tem que trabalhar evitando, né? Evitando e não já trabalhar com a doença, assim, estabelecida. E assim, reduzindo também o surgimento de trombose venosa profunda, devido ao fluxo sanguíneo dos membros inferiores, que está alterado devido às varizes, que é um fator de risco também, que eu já falei, né? Que é a trombose venosa profunda, segundo o IBOP 2010. Disponibilizar ou orientar uma alimentação mais saudável para que essa gestante se recupere mais rápido do seu quadro de anemia e que adoeçam menos, chegando ao final da gestação sem intercorrências e que esse neonato venha a ser saudável, né? Porque sempre orientava, né? É uma cenourinha ralada, uma beterraba ralada, uns legumes, são os legumes assim mais em conta, mais fácil de ter. Um feijãozinho, um arrozinho branco, eu recomendava bastante o tipo de proteína que pudesse estar se alimentando.
E isso aí vai se dar através de uma política instituída pela própria instituição onde ela trabalha, ou governamental, e assim adquirindo direitos de uma gestação livre de danos e injúrias, e que a mesma tenha direito, enquanto gestante, ter uma alimentação balanceada, melhores setores de trabalho, onde tenha rotatividade, e assim evitando longos períodos em pé ou sentada. No ambulatório de enfermagem, eu coloquei aqui, né, que o meu trabalho era, primeiramente, atendia, avaliava os sinais vitais, direcionava, orientava, e encaminhava, dependendo da situação. Finalizo o meu trabalho, né? Espero que gostem e agradeço por ter feito essa pós-graduação. Gostei do conteúdo e estão de parabéns. Muito obrigada pela essa oportunidade de poder estar aí aprendendo mais um pouquinho com vocês.